Imagine um rei poderoso, ungido por Deus, que uma vez liderou seu povo com glória e força. Agora, veja-o se esgueirando na escuridão da noite, disfarçado, procurando desesperadamente por respostas em um lugar que ele mesmo havia declarado proibido. O que poderia levar um monarca a tal ato de desespero? E quem é essa misteriosa mulher, conhecida como a Bruxa de Endor, considerada a bruxa mais poderosa mencionada nas escrituras sagradas? Como ela se tornou tão temida e respeitada, mesmo em uma época em que sua prática era punida com a morte? O que acontece quando esses dois personagens improváveis se encontram em uma noite fatídica, desafiando as leis divinas e humanas? E quais serão as consequências desse encontro proibido? Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais arrepiantes e controversas da Bíblia, onde o sobrenatural e o mundano se entrelaçam em um tenebroso balé de poder, medo e consequências. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser o primeiro a receber nossos próximos vídeos de histórias incríveis da Bíblia Sagrada. Agora, vamos voltar no tempo e descobrir como Saul, o primeiro rei de Israel, passou de um líder escolhido por Deus a um homem desesperado, buscando respostas nas sombras da noite. Imagine um jovem pastor de jumentas, alto e de boa aparência, cuidando de seu rebanho nas colinas de Gibeá. Este é Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Seu destino estava prestes a mudar drasticamente, de uma vida simples para o trono de Israel. O povo de Israel clamava por um rei, descontente com o sistema de juízes que os governava. O profeta Samuel, relutante, mas obediente à vontade de Deus, foi instruído a ungir um rei para a nação. E quem Deus escolheu? Ninguém menos que Saul, o jovem pastor. Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Saul, declarando-o o escolhido de Deus para liderar Israel. O Espírito do Senhor veio sobre Saul, transformando-o em outro homem, de pastor a rei, em um instante. Nos primeiros anos de seu reinado, Saul provou ser um líder forte e capaz. Ele liderou Israel em vitórias militares contra seus inimigos, incluindo os amalequitas e os filisteus. O povo regozijava-se com seu novo rei, vendo nele a resposta para suas orações. Mas o poder tem um jeito de corromper até os corações mais puros. Lentamente, Saul começou a se afastar dos caminhos de Deus. O povo regozijava-se com seu novo rei, vendo nele a resposta para suas orações. Mas o poder tem um jeito de corromper até os corações mais puros. Lentamente, Saul começou a se afastar dos caminhos de Deus. Sua primeira grande transgressão veio quando, impaciente e pressionado pela ameaça filisteia, ele ofereceu um sacrifício a Deus, uma tarefa reservada apenas para os sacerdotes. A história de Saul nos ensina como até os escolhidos podem cair. Mas você não precisa cometer os mesmos erros. No comentário fixado, encontre o link para o Manual de Sobrevivência Cristã. Este guia é sua defesa contra as armadilhas espirituais do mundo atual. Clique no link e baixe agora, pois pode acabar a qualquer momento. Agora, vamos continuar e ver como o declínio de Saul levou a consequências ainda mais sombrias. Samuel confrontou Saul, advertindo-o: você agiu tolamente. Não obedeceu ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Mas este foi apenas o começo da queda de Saul. O golpe final veio durante a guerra contra os amalequitas. Deus ordenou a destruição completa dos amalequitas e de todos os seus bens. Mas Saul, movido pela ganância e pelo desejo de agradar ao povo, poupou o rei Agag e o melhor dos rebanhos. Quando Samuel chegou, Saul tentou justificar suas ações, mas o profeta não aceitou suas desculpas. Com palavras cortantes, Samuel declarou: por que você rejeitou a palavra do Senhor? Ele também o rejeitou como rei. A partir daquele momento, o espírito do Senhor se afastou de Saul. Em seu lugar, um espírito maligno começou a atormentá-lo. Outrora orgulhoso e confiante rei, tornou-se um homem atormentado, cheio de ciúmes e paranoia. Para piorar a situação, Deus escolheu um novo rei para Israel, o jovem Davi. A ascensão de Davi e seu sucesso nas batalhas apenas alimentaram a inveja e o ressentimento de Saul. O rei caído passou seus últimos anos perseguindo Davi, tentando matá-lo, enquanto lutava contra seus próprios demônios internos. Mas a história de Saul ainda não terminou. Em breve, ele enfrentará sua maior crise, levando-o a tomar uma decisão que selará seu destino de uma vez por todas. Naquela época, em Israel,
Havia uma prática obscura que se espalhava como um sussurro na escuridão: a necromancia. Esta arte proibida envolvia a comunicação com os mortos, a adivinhação do futuro e o uso de poderes ocultos. Para muitos, era uma tentação irresistível, uma promessa de conhecimento e poder além do alcance mortal. Contudo, a lei de Deus era clara e inflexível. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 27, está escrito: o homem ou mulher que consultar os mortos, ou os espíritos, deverá ser apedrejado. Serão mortos, e seu sangue cairá sobre eles. Saul, em seus primeiros anos como rei, demonstrou grande zelo em cumprir esta lei divina. Com mão de ferro, ele lançou uma campanha feroz contra todos os praticantes dessas artes proibidas. Médiuns, adivinhos, necromantes, todos foram perseguidos e expulsos das terras de Israel. A ordem do rei era clara: não haveria lugar para a feitiçaria em Israel. Esta perseguição não era apenas uma questão de obediência à lei. Era uma declaração de fé e lealdade ao Deus de Israel. Saul estava determinado a purificar a terra, a eliminar qualquer vestígio de práticas pagãs que pudessem corromper seu povo. Mas, como sempre acontece, alguns resistiram. Os mais poderosos e habilidosos entre os médiuns e adivinhos encontraram maneiras de continuar suas práticas em segredo. Eles se esconderam em cavernas remotas, em vilarejos esquecidos, sempre um passo à frente dos soldados do rei. Entre esses sobreviventes estava uma mulher cujo nome a história não registrou, mas que ficou conhecida simplesmente como a Bruxa de Endor. Sua reputação cresceu em sussurros e rumores. Dizia-se que ela tinha o poder de invocar até mesmo os espíritos mais poderosos, que seu dom era inigualável em toda a terra de Israel. Enquanto Saul prosseguia com sua campanha de purificação, a médium de Endor aperfeiçoava suas habilidades na clandestinidade. Ela se tornou uma lenda viva, procurada por aqueles desesperados o suficiente para arriscar tudo por uma palavra do além. Pouco sabia Saul que seu zelo em erradicar a feitiçaria acabaria por levá-lo diretamente aos braços daquilo que ele mais temia e desprezava. A ironia do destino estava prestes a se desenrolar de uma maneira que ninguém poderia prever. E você? Já se perguntou o que levaria uma pessoa a buscar respostas no mundo dos mortos? Que tipo de desespero poderia fazer alguém arriscar tudo por um vislumbre do futuro? Comenta aqui embaixo. Prepare-se, pois estamos prestes a mergulhar ainda mais fundo nesta história sombria, onde o desespero de um rei encontrará o poder oculto de uma médium, em uma noite que mudará o curso da história de Israel para sempre. O cenário era sombrio para o reino de Israel. Os filisteus, inimigos implacáveis, haviam reunido suas forças em números alarmantes. Seus exércitos se espalhavam pelo vale de Jezreel, como uma maré negra, ameaçando engolir tudo em seu caminho. O coração de Saul, outrora cheio de coragem, agora tremia de medo. Imaginem a cena: o rei Saul, em pé no topo de uma colina, observando o acampamento inimigo. Seus olhos cansados provavelmente percorriam as incontáveis tendas e fogueiras dos filisteus. Talvez fosse possível ouvir o som distante de armas sendo afiadas e de canções de guerra ecoava no ar noturno, lembrando-o constantemente do perigo iminente. Saul reuniu seus conselheiros e generais. As discussões eram acaloradas, as opiniões divididas. Alguns argumentavam por uma retirada estratégica, outros por um ataque surpresa. Mas Saul sabia, no fundo de seu coração atormentado, que nenhuma estratégia humana seria suficiente contra tamanha força. O rei passou noites em claro, atormentado por pesadelos de derrota e morte. Ele via seu reino em chamas, seu povo escravizado, tudo que ele construiu reduzido a cinzas. E em cada sonho, a figura de Davi, seu rival ungido, pairava como uma sombra, pronta para tomar seu lugar. Desesperado por orientação divina, Saul buscou o Senhor. Ele orou, jejuou, ofereceu sacrifícios. Mas os céus permaneceram em silêncio. Nenhum sonho profético, nenhuma visão, nenhuma palavra do Senhor chegou a ele. Era como se Deus tivesse virado as costas para seu rei escolhido. O silêncio de Deus era ensurdecedor para Saul. Ele, que uma vez fora cheio do Espírito do Senhor, agora se sentia abandonado, um recipiente vazio. A ausência da voz divina era um lembrete constante de sua queda, de suas falhas, de sua rejeição. Em sua angústia, Saul clamou pelo profeta Samuel. Mas Samuel, seu antigo mentor e confidente,
havia falecido. O único homem que poderia ter oferecido conforto e orientação em tempos tão sombrios não estava mais entre os vivos. A pressão sobre Saul era esmagadora. Seu exército olhava para ele, em busca de liderança. Seu povo esperava proteção, e seus inimigos aguardavam o momento de atacar. Cada hora que passava trazia a batalha para mais perto, e com ela, a possível destruição de tudo que Saul amava. Foi neste momento de profundo desespero que um pensamento perigoso começou a se formar na mente de Saul. Se Deus não respondesse, se Samuel não estava mais vivo para aconselhá-lo, talvez houvesse outro caminho. Um caminho que ele mesmo havia proibido. Um caminho que ele sabia ser contra a vontade de Deus. A ideia o aterrorizava e o atraía ao mesmo tempo. Consultar os mortos, buscar orientação no mundo das sombras, era tudo que ele havia combatido durante seu reinado. Mas agora, com seu reino à beira do colapso e sem nenhuma outra opção aparente, a tentação se tornava cada vez mais forte. Saul estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. A noite caía sobre Israel como um manto pesado, escondendo os movimentos furtivos de 3 figuras que se esgueiravam para longe do acampamento real. À frente, caminhava um homem alto. Era Saul, o rei de Israel, agora irreconhecível em suas vestes simples de camponês. Ele estava disfarçado, acompanhando 2 de seus servos mais leais, escolhidos pela sua discrição e coragem. Eles seguiam seu senhor em silêncio, trocando olhares preocupados nas sombras. O destino deles, a pequena vila de Endor, onde diziam residir a mais poderosa bruxa de toda a terra. A jornada era perigosa, não apenas pelo risco de serem descobertos pelos filisteus, cujos acampamentos não estavam distantes, mas também pelo próprio povo de Israel. Se alguém reconhecesse seu rei buscando os serviços de uma feiticeira, o escândalo seria devastador. Saul, o outrora orgulhoso rei de Israel, agora se encontrava diante da porta da bruxa de Endor. Com um aceno hesitante, Saul dispensou seus servos, que se esconderam nas sombras próximas. Ele estava sozinho agora, prestes a enfrentar não apenas a bruxa, mas também suas próprias contradições e medos. Saul bateu na porta. O som ecoou na noite silenciosa como um prenúncio de algo terrível que estava por vir. Ali, no limiar entre 2 mundos, estava ela, a bruxa de Endor. Não era a bruxa horrenda dos contos infantis, mas uma mulher de meia idade, com olhos penetrantes que pareciam enxergar além do disfarce de Saul. Seu rosto era marcado por linhas de preocupação e sabedoria, e seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque desarrumado. Preciso de seus serviços, mulher. Preciso falar com alguém, do outro lado. Mesmo disfarçado, havia algo na postura de Saul, em seu porte, que traía sua verdadeira identidade. Você não teme a lei? Ela perguntou. O próprio rei Saul expulsou todos os médiuns e adivinhos da terra. Por que deveria eu arriscar minha vida para ajudar um estranho? Saul deve ter sentido um frio na espinha. Ela suspeitava? Ou estava apenas sendo cautelosa? Então ele fez algo que jamais imaginou fazer. Jurou pelo nome do Senhor que nenhum mal viria a ela por realizar este serviço. Se sentindo mais confiante, ela concordou em atendê-lo. Quem deseja consultar? Perguntou ela, suas mãos movendo-se com a precisão de anos de prática. Saul hesitou por um momento. Era sua última chance de desistir, de voltar atrás. Mas o desespero falou mais alto. Samuel, ele respondeu. Quero falar com o profeta Samuel. Naquele instante, ela compreendeu com quem estava lidando. O medo e a raiva cruzaram seu rosto em rápida sucessão. Por que me enganou? Ela gritou recuando. Você é Saul. Veio para me prender, para me matar. Saul a acalmou, reafirmando sua promessa de que nenhum mal lhe aconteceria. Pediu que ela prosseguisse com a invocação. Com essas palavras, a médium de Endor começou seus preparativos para invocar o espírito de Samuel. Na casa da médium em Endor, Saul aguardava enquanto a mulher realizava sua prática. O rei perguntou, o que vês? A mulher disse, vejo um espírito que sobe da terra. Saul, ansioso e temeroso, perguntou, que forma tem ele? A médium respondeu, sua voz um sussurro reverente. Um ancião vem subindo e está envolto em um manto. Naquele momento, Saul soube. Era Samuel, seu mentor, o homem que o havia ungido rei tantos anos atrás. E então, para o assombro de todos os presentes, uma voz ecoou na sala. Não era a voz da médium, mas uma voz profunda, autoritária e inconfundível.
Era a voz de Samuel. Por que você me perturbou fazendo-me subir? A voz de Samuel ressoou, carregada de desaprovação. Saul, ainda prostrado, respondeu com a voz embargada. Estou profundamente angustiado. Os filisteus estão em guerra contra mim, e Deus se afastou de mim. Não me responde mais, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Por isso o chamei, para que me diga o que devo fazer. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Quando Samuel falou novamente, suas palavras eram como adagas no coração de Saul. Por que me consulta, se o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Arrancou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Samuel continuou: porque não obedeceste à voz do Senhor. Por isso, o Senhor entregará a ti e a Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará também o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Lentamente, a presença de Samuel se dissipou, deixando para trás um silêncio. Saul permaneceu no chão, incapaz de se mover, esmagado pelo peso das palavras de Samuel. Seu destino estava selado. Não apenas ele perderia o reino, mas sua própria vida, filhos seriam tiradas no dia seguinte. A médium, recuperando-se do choque, aproximou-se cautelosamente do rei caído. Meu senhor, ela disse suavemente, eu arrisquei minha vida para atender ao seu pedido. Permita-me agora que lhe ofereça um pouco de comida. O senhor precisa recuperar suas forças para a jornada que o aguarda. Mas Saul recusou, declarando que não comeria. Somente após muita insistência de seus servos e da médium, ele finalmente consentiu em se levantar e comer algo. Caro amigo, você consegue imaginar o peso que Saul carregava ao deixar aquela casa? Sabendo não apenas de sua derrota iminente, mas também de sua morte e a de seus filhos? Este encontro sobrenatural em Endor marcou o ponto sem retorno para Saul. Mas a história ainda não terminou. O que acontecerá quando o sol nascer? Como Saul enfrentará seu destino profetizado? Após a consulta à médium em Endor, Saul e seus servos retornaram ao acampamento israelita. O rei estava profundamente abalado pelas palavras de Samuel, sabendo que enfrentaria a derrota e a morte no dia seguinte. Embora soubesse do destino que o aguardava, Saul decidiu enfrentar seu fim com a dignidade esperada de um rei de Israel. Pela manhã, Saul se levantou e vestiu sua armadura. Ele reuniu seus comandantes e deu as ordens finais para a batalha contra os filisteus. Seus homens, desconhecendo a profecia, se prepararam para o combate sob o comando de seu rei. Com o nascer do sol, Saul liderou seu exército para o campo de batalha. Ele marchava com a resignação de um homem que conhecia seu destino, mas também com a determinação de um rei que cumpriria seu dever até o fim. Os filisteus entraram em guerra contra Israel. A batalha ocorreu no Monte Gilboa, onde o exército de Israel, liderado pelo rei Saul, enfrentou as forças filisteias. O combate foi intenso e os filisteus prevaleceram sobre os israelitas. Muitos homens de Israel caíram mortos no Monte Gilboa. Em meio ao caos da batalha, Saul vislumbrou seus filhos. Jonatas, Abinadab e Malquizua lutavam bravamente, cercados por inimigos. O coração de Saul se apertou ao lembrar-se da profecia de Samuel. De repente, um grito de dor cortou o ar. Saul viu, horrorizado, Abinadab cair, atravessado por uma lança filisteia. Momentos depois, Malquizua também sucumbiu, sua jovem vida extinta em um instante. Jonatas, o mais habilidoso dos três, continuou lutando, mas estava sendo gradualmente subjugado pelo número esmagador de inimigos. Antes que pudesse alcançá-lo, Jonatas também caiu, seu corpo desaparecendo sob a onda implacável do avanço filisteu. A profecia estava se cumprindo diante de seus olhos. Seus filhos estavam mortos, e Saul sabia que seu momento também havia chegado. Uma chuva de flechas caiu sobre as linhas israelitas. Saul sentiu uma dor aguda quando uma flecha encontrou uma brecha em sua armadura, penetrando profundamente. Ele cambaleou, sua visão escurecendo momentaneamente. Recuperando-se, Saul percebeu que estava gravemente ferido. O sangue escorria por baixo de sua armadura, e ele podia sentir suas forças se esvaindo rapidamente. Os filisteus se aproximavam, e Saul sabia que não poderia escapar. Com o último resquício de sua força real, Saul chamou seu escudeiro. Tire sua espada e atravesse-me com ela, ele ordenou. Não permita que esses incircuncisos venham e me atravessem e me ultrajem. O escudeiro
horrorizado com o pedido, hesitou. Ele não podia conceber a ideia de tirar a vida de seu rei. Vendo a relutância em seus olhos, Saul entendeu que teria que agir por conta própria. Então, Saul desembainhou sua própria espada. Agora, esta fiel companheira seria o instrumento de seu fim. Saul posicionou a ponta de sua espada contra seu peito. Com um movimento rápido e decidido, ele se jogou sobre a lâmina. O rei Saul, primeiro monarca de Israel, caiu morto no campo de batalha. Seu escudeiro, vendo seu senhor sem vida, seguiu seu exemplo, lançando-se sobre sua própria espada. A notícia da morte de Saul e seus filhos se espalhou rapidamente pelo campo de batalha. O exército de Israel, já em derrota, agora entrou em completo colapso. Os soldados fugiram em pânico, abandonando suas posições e buscando refúgio nas montanhas. Os filisteus, exultantes com sua vitória, avançaram sem piedade. Eles perseguiram os israelitas em fuga, matando muitos no processo. As cidades israelitas próximas foram abandonadas por seus habitantes aterrorizados, deixando o caminho livre para os conquistadores filisteus ocuparem a terra. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no Monte Gilboa. Em um ato final de humilhação, eles cortaram a cabeça de Saul, despojaram-no de suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para anunciar a notícia em seus templos de ídolos e entre o povo. Penduraram as armas de Saul no templo de Astarote e pregaram seu corpo no muro de Bet-San. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os seus homens valentes marcharam a noite toda até Bet-San. Tiraram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-San e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois, pegaram os ossos deles, os sepultaram debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim terminou o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel. Sua queda foi tão dramática quanto sua ascensão. Um lembrete poderoso das consequências da desobediência e do afastamento de Deus. Antes de sair, lembrem-se, o manual de sobrevivência cristã que mencionei está esperando por você. O link para baixar sua cópia está no comentário fixado. E não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal para mais histórias bíblicas fascinantes como esta.